Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que nos seguem, que têm interagido conosco nas redes sociais. Quem ainda não nos segue no Instagram é Rogério Cafeteira e no YouTube nosso canal é Café Quente Podcast. Se inscreva, acione o sininho, dê um joinha e compartilhe o nosso conteúdo. É importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de forma independente, né? E hoje nós temos aqui um convidado especial e até porque ele vai me ajudar também a tirar muitas dúvidas de um assunto que é bastante polêmico, né? Que é o Ricardo Gonçalves, pré-candidato a deputado. Pré não, agora já é candidato, né? Pré era até semana passada, Ricardo. Sim. Ricardo Gonçalves, você é candidato a estadual, PRD. Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua ligação com a pesca, de onde ela veio e da defesa que tu faz dos trabalhadores. Obrigado, Rogério. Grande satisfação estar aqui, tendo essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre a nossa história no podcast Café Quente. Eu sou Ricardo Gonçalves, servidor efetivo do Ministério do Trabalho, somando todo o meu tempo de serviço público federal, já tem mais de 26 anos. Eu tenho 46, que é mais da metade da minha vida já tem de serviço público. E esse período de Ministério do Trabalho me permitiu conviver com essa política pública, ser chefe de uma seção que tinha o seguro, que tem agora de novo o seguro defeso, como uma de suas responsabilidades. Foi uma época em que, na nossa gestão, foi uma transição muito árdua de uma política pública que ainda era pequena, passou por uma transição de offline para online. Talvez ali o prelúdio, o início de todo esse processo de modernização, que ao nosso ver, eu acho que até já passou do ponto aí, dada a complexidade que se tornou a política pública. E, Ricardo, tu conheces esse setor, a questão da pesca, de, da convivência, né? Qual é a diferença que tem, que tu vê hoje desse teu início, da convivência com o pescador artesanal, para a função que tu tem hoje de administração, mais burocrática? É indiscutível, Rogério. Você mesmo começou falando assim, ó, assunto polêmico. É indiscutível que a política pública do seguro-defeso, ela hoje ela é criminalizada. Ela hoje ela é uma política pública muito batida por conta dos dados. Os dados falam por si, cresceu demais, isso é indiscutível. Cidades como Viana, Belágua, quando você verifica que cidades que 40, 50% da população recebe a política pública, é surreal. Então são dados reais, são dados da CGU, e obviamente o governo federal decidiu direcionar todo o poder de fogo no que eles chamam de combate à fraude. O que é que a gente tem de conhecimento dos dois mundos é que um dia já foi pensado a política pública do seguro-defeso pro pescador, considerando o ser humano pescador. Nesse processo de evolução, e aqui a gente vai tratar aí de possíveis causas desse crescimento desordenado, hoje, com o discurso de combate à fraude, a única coisa que não é considerada é o ser humano na política pública. Então, um rol de medidas, várias medidas de coerção, vamos dizer assim, do governo federal sobre a política pública de seguro-defeso tem levado mais da metade dos pescadores do Maranhão a perder suas licenças, através de suspensões e cancelamentos. O benefício nunca foi tão batido, batimentos e mais batimentos, que levam a notificação de benefícios de pescadores que são limitados tecnologicamente. Quer dizer, trouxeram uma política pública desconsiderando totalmente o seu público-alvo para dentro de um ambiente tecnológico onde o verdadeiro pescador não está. O que acontece no final das contas? Aquele falso pescador ou aquela pessoa que realmente não exerce a pesca como única e exclusiva fonte de renda é que consegue sobreviver. Ricardo, tu falaste uma coisa e tu pode esclarecer para a gente, para mim inclusive. Sim. Hoje, com essas mudanças das ferramentas que se utilizou para coibir as fraudes, tu acha que acabou, de certa maneira, também favorecendo alguns escritórios? Porque, assim, o pescador mesmo tem dificuldade, como tu falaste,
de usar a tecnologia, de se inscrever e tudo. Então, assim, às vezes chegam notícias para nós de que os pescadores que não têm essa capacidade de fazer tecnologicamente o cadastro e tudo, acabam ficando em mão de escritórios que fazem esse processo. E daí acaba gerando, sendo prejudicado o beneficiário, né? Quem deveria ser realmente beneficiado pela política, por essa política pública. Por quê? Porque o escritório já fica com um pedaço do recurso que ele deveria receber. O que tu acha que poderia como poderia melhorar essa questão da fiscalização? Me parece que também teve uma mudança na questão das associações, de terem maior ou menor ingerência nessa questão. Existe isso? Existe. Vamos por partes. Primeira coisa, o pescador artesanal, ele, na fase 1 do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, desde sempre, era o órgão gestor dessa política pública. Em 2015, o governo federal optou por transferir para o INSS. Passou no INSS 10 anos. Nesse processo de transferência para o INSS, achava que o INSS tinha mais capilaridade, mais condições de gerenciar, entregaram para lá. Em 2025, viram que este processo no INSS foi inchando a política pública. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é do INSS, mas fato é que aumentou 78% na gestão do INSS. Mas o que aconteceu de fato? Na fase 1 do Ministério do Trabalho, o Ministério ia até o pescador e tinha uma parceria, um alinhamento da administração pública com as entidades representativas. Eles davam a estrutura, juntavam o pescador, o Ministério do Trabalho coletava a documentação e fazia a recepção do documento que seria no sistema. Quando tu diz assim, mas a entidade no meio disso. No INSS acabou-se, deu uma enfraquecida nas entidades, apesar de algumas terem uma coisa chamada Acordo de Cooperação Técnica, mas foi permitido, através da senha do Gov, que qualquer cidadão solicitasse a sua carteira ou o seu seguro. Recentemente, foi criada uma tentativa através da Lei 15.399, salvo engano, uma lei recente, uma conversão da medida provisória 1323, que empoderou-se novamente as entidades. O problema da pesca em relação às entidades, Rogério, é que a pesca talvez seja a única categoria profissional que a representatividade é toda fracionada. Ela tem colônia, sindicato, associação e, em alguns lugares, até cooperativas. Todas as 4 no mesmo espaço geográfico, no mesmo município, que se degladeiam disputando o sócio. Então, não tem uma união. União não é uma palavra de característica da pesca. O governo federal, ao avaliar essa conversão da medida provisória, excluiu a possibilidade de participação. Poderia ser um avanço se empoderasse novamente as entidades, excluiu. E realmente tem esses operadores da política pública que tenham um discernimento, que acabam chegando no pescador e conseguindo realmente cobrar aí o valor pelo seu serviço. Eu anotei algumas perguntas, Sim. porque é uma questão, Ricardo, geralmente que é um bate-papo, mas algumas questões como essa, acho que no Maranhão ficou muito falada, essa questão ficou meio estigmatizado. Quando você fala em seguro-defeso aqui, você automaticamente já vincula ele à fraude. Porque aí você diz, não, é porque é um motorista de táxi, nunca pescou, tinha pescador em lugar que não tinha rio. Eu não sei se a mídia retratou a realidade, mas assim, sobre de lugares que tinham mais pescadores do que a população, um número maior de pescadores do que a população da cidade. E aí eu queria te fazer aqui anotei umas perguntinhas, né, para a gente fazer. O Maranhão chegou a concentrar uma das quantidades de registros de pescadores que chamou a atenção de órgãos de controle. A gente falando agora. Como um estado com essa realidade conseguiu acumular centenas de milhares de cadastros? Como é feito essa fraude no passado? Vamos lá. Como é feita a fraude? Como foi, né? Como foi? A gente pode aqui... Rogério, eu sou um dos maiores estudiosos do seguro-defesa. Eu acredito que no país eu tenho um network ainda muito grande em Brasília.
morei lá por 4 anos, acaba que eu sou uma referência técnica, tenho artigos científicos escritos, e a gente tem algumas suspeitas, não dá para a gente cravar nenhum tipo de situação de causa nesse sentido do crescimento, mas uma coisa eu posso te dizer com segurança, essa estigmatização, essa criminalização do pescador, ela algumas vezes ela é injusta. Eu vou explicar o porquê. Eu não estou questionando aqui a questão da fraude, ou combate à fraude, que a fraude combater a fraude não deve acontecer. Mas eu já vivi experiências reais, na ponta, de entender e confirmar que tem muita gente que recebe o seguro-defeso e não deveria, mas tem muita gente que não recebe e deveria. Esse desencontro que eu combato e a administração pública não vê, porque é muito fácil você simplesmente, quando para num sinal de trânsito e aquele menino vem para te pedir uma esmola com uma caixinha de bombom, se você fechar o vidro do teu carro, aquele menino desaparece, mas para ti a cabeça está assim, ó, não, o menino sumiu, problema resolvido. Mas não é. A administração pública está fazendo isso com o verdadeiro pescador, está tornando ele invisível. Não está considerando as realidades, não está considerando as dificuldades, não está considerando a falta de acesso à informação, entendeu? Então, se eu te disser assim, onde é que está a fraude, Ricardo? Como é que isso chegou a esse ponto? Como é que chegou a esse crescimento? E de forma alguma querendo apontar culpados. Mas eu, em todas as reuniões com os órgãos de controle, que a minha função, o meu vínculo funcional me permitiu ter, eu digo, se tem fraude, não pode-se dizer que é exclusivamente no seguro. Mas quando a gente está falando em crescimento, a gente precisa ir na origem do documento que diz que o pescador é pescador. Ou seja, no Ministério da Pesca. Porque só paga seguro para quem tem carteira. Primeiro tem esse requisito. Então, aí você faz uma reengenharia, volta, de onde é que sai a carteira? Minimamente tem que ter esse bom senso. E os dados da CGU, aqui não é o Ricardo falando, relatórios de auditoria da CGU apontam que o Ministério da Pesca tem picos de crescimento em números de RGP em véspera de eleição. Então, isso não é o Ricardo que está dizendo, é a CGU. Então, tem, de fato, se for algum indicativo, e eu digo assim, vou fazer até uma defesa ao Ministério da Pesca. Você, Rogério, se hoje você não tendo vínculo nenhum, você não tem amarração funcional nenhuma no teu CPF, se tu bateres na porta da SEAP e autodeclarar, sou pescador profissional, dediquei minha pesca, não possuo outra fonte de renda, autodeclarar, o Ministério da Pesca te entrega uma carteira. E se não existe uma amarração normativa, a culpa também não é do agente público. A culpa é da base normativa da política pública, da licença, do RGP. Entendeu? Então, isso realmente existe. Agora que a casa caiu, nós batemos todos os picos, saiu de 4 bilhões para quase 8, aí agora é fácil penalizar o pescador. É porque, na verdade, o pescador, eu acho que ele é que é a vítima. O problema eu queria que tu me explicasse quem emite a carteira. Para essa pessoa poder solicitar o benefício. Hoje a gente... os estados... Como era antes, desculpa. Como era e se houve mudança desse período que tu acompanha? Tá. O processo de virtualização, que pode ter trazido uma facilitação operacional, porque você acaba tendo a possibilidade com a senha do golpe de fazer todas as solicitações do governo federal que tu precisa através do teu celular ou do teu computador, ele permitiu que qualquer um autodeclarasse ser pescador. Isso foi a partir de que ano? Isso foi... Essa modernização ela vem crescendo, eu acredito que 2016, 17, 18... foi aprofundando. Isso é uma escalada. Sim. É uma escalada de permissão. E antes? E antes era feito no presencial. Antes era feito na manual, no requerimento. Como antes também o seguro-defesa era feito cara a cara. Servidor, pescador. Num preenchimento manual, depois a gente evoluiu para um formulário que já vinham com os dados, e isso foi evoluindo, até hoje qualquer um fazer dentro do período cabível no seu celular.
E talvez aí essa facilitação do acesso tenha contribuído bastante para esse crescimento. É porque a percepção que eu tinha era que quem emitia essa documentação eram as associações, as cooperativas. Eles tinham alguma participação na emissão da carteira? Eles tinham muito mais no passado, porque é aquele arregimentar ali o pescador como representação que são, a levar os órgãos competentes para a emissão do documento. Ministério da Pesca, leia-se SEAP, que é a Superintendência da Pesca nos estados, e Ministério do Trabalho. Depois isso passou, em vez de Ministério do Trabalho, INSS, eles tinham uma função. Mas cada vez mais foi diminuindo a participação das entidades e empoderando o próprio pescador. O problema é que nesse empoderamento, cada vez mais estava ponderando não pescadores. Então, assim, mas de qualquer forma, é óbvio que a administração pública continua com o poder de apertar o botão. O cidadão pede, mas a administração pública que valida. Então, em relação ao crescimento do número de pescadores, é a Superintendência de Pesca nos estados que define quem é o pescador liberando a sua carteira. Ricardo, isso é um problema só do Maranhão ou outros estados enfrentam esse mesmo problema e se proporcionalmente o Maranhão é o maior deles? Rogério, o Maranhão e o Pará sempre disputaram o pódio nos problemas. Desde sempre. Maranhão e Pará. Talvez pelo tamanho, pela estrutura hídrica, enfim. Mas o Maranhão, enquanto eu era chefe, sempre foi o segundo colocado. Houve uma situação muito pontual aqui no Maranhão, que o Maranhão passou o Pará de uma vez. Então hoje o Maranhão era, até recentemente, o maior em número de benefícios, mas depois do processo de correção que o governo federal fez, o Maranhão despencou de novo, porque também foi o maior atingido pelo número de RGPs suspensos e cancelados. O que aconteceu aqui, Rogério, operações da Polícia Federal mostram que vazou um documento interno do Ministério da Pesca, que é um protocolozinho, onde qualquer imagina da seguinte forma: para eu requerer o meu RGP, que é a licença, eu tinha que bater na porta da SEAP e requerer isso com um documento. Eu recebi uma contrapartida daquele meu pedido, que é um protocolo, uma garantia de que eu fui lá e pedi. Simplesmente, estamos falando aí dos idos de 20, 21, este protocolozinho, com carimbo, assinatura de um servidor do Ministério da Pesca, em branco, vazou no mundo. Então todo mundo pegou aquilo, jogou um monte de gente para dentro da política pública dizendo que aquele protocolo é do passado e precisava de mais de um ano de licença para poder ter direito ao seguro. Pega aquilo, joga e acaba, alguns mal intencionados vazaram isso, o Maranhão deu um pico. Então, dados, São Luís dobrou o número de pescadores, dobrou. Hoje é o que mais tem 13 mil pessoas que recebem seguro-defesa aqui em São Luís, 13 mil. Ainda hoje? Ainda hoje. Em 2023, antes desse boom, desse problema, era 6, foi para 13. E assim várias cidades têm esse crescimento. Então, hoje o que está acontecendo? Por uns, todos estão pagando. No processo de buscar resolver isso, peraí, tá tudo errado aqui, aí vazaram, diz as operações da Polícia Federal que roubaram a senha de um servidor da SEAP, diz as operações da Polícia Federal que vazou esse documento com carimbo e assinatura e os dados em branco, qualquer um poderia fazer a punho, se tornar pescador da noite pro dia. Mas, no final das contas, quando o governo puxa a rédea, quem está pagando a conta é o verdadeiro pescador que não acompanhou. Entende? Então é isso daí. Os processos de modernização é mais ou menos assim, ó. Quanto mais aumenta a complexidade para requerer o benefício, mais o verdadeiro pescador fica para trás. Hoje continua com o INSS, Ricardo? Em 1º de novembro do ano passado, voltaram para o Ministério do Trabalho. Aí, nesse processo, boa pergunta, nesse processo de combate à fraude, uma série de medidas que o governo federal vem adotando. Devolve para o Ministério do Trabalho, inicia uma entrevista. Lembra que eu falei que o Ministério ia até lá? A gente ia até lá só para pegar documento.
E já era o suficiente para o verdadeiro pescador fazer assim, ó, se treme todinho quando tá na tua frente. Agora, ele não entrega só documento, ele faz uma entrevista com um bolsista da Fundacentro, tendo que responder pergunta com base em lei. É bizarro. Não dá para um pescador responder perguntas com base numa legislação. Eu sei que tem um fundamento legal, mas desconsidera o público-alvo. Desconsidera. Hoje um monte de gente fica nervosa, não sabe o conceito legal de pescador, não tem noção de nada do que está respondendo, reprova na entrevista, perdeu o seguro. Não tem como resolver. Tem como resolver. Porque na cabeça deles eles estão fazendo a coisa mais tranquila possível, eles estão corretos. Mas na lei não estão. Mas esses 13 mil aqui de São Luís, eles passaram por essa entrevista? Aqui em São Luís passaram. E tem impactado aí a redução. Ainda não tem dados concretos quantos conseguiram passar, resolver, porque isso a gente está no meio do ciclo recente. Então a gente não tem dados aí quantos ficaram reprovados. Mas as informações, assim, por cidade, a informação que a gente tem é que de 50% a 60% das pessoas estão reprovando. E assim, volta para o Ministério do Trabalho, entuba essa entrevista. Um documento chamado REAP, que seria uma manutenção, é um procedimento que fazia uma vez por ano, passou a ser mensal. Um recolhimento de contribuição previdenciária, que era uma vez por ano, passou a ser mensal. É só taca. É só taca. Realmente o governo pegou assim, asfixiou mesmo assim o pagamento das parcelas vencidas. Se você já terminou o defeso, demorou para você receber, você conseguiu deferir teu processo, tu recebia 4 salários de uma vez. O governo federal agora pode fazer chuva, faça sol. Só é uma por mês, mesmo que atrasado. Então é muita coisa. E Ricardo, se vinculou muito isso à questão política, né? E tu mesmo aqui falaste que se acompanha que esses picos se deram em momentos de período eleitoral. Aqui no Maranhão alguém foi punido objetivamente por isso? Tens esse conhecimento? E tu concordas que existe o componente político para que esses benefícios tenham sido fraudados? Ah, pergunta difícil. Eu não vou citar nomes, mas Não precisa. a gente tem uma, a gente tem uma noção muito tranquila, enfática até, de que a Assembleia Legislativa já teve 4 deputados estaduais oriundos do sistema da pesca. Oriundo de uma cadeira com uma caneta da pesca, da superintendência da pesca, para ser bem exato. Que é isso que a CGU está dizendo. Chegou véspera de eleição, aumenta o número de pescadores. E, estranhamente, todos 4, assim que assumem o mandato, esquecem a sua origem na pesca. Os motivos aí a gente vai deixar para as pessoas que votaram neles de validar o que eu estou falando. Mas o que eu te digo em relação a essa vinculação política com o pescador, as fragilidades da norma somado com o poder de determinadas canetas, elas permitiram de fato esse desvirtuamento. E hoje, tudo que aconteceu no passado, nós estamos colhendo hoje. Vamos dizer assim que foi um desenrolado, ano após ano, eleição após eleição, crescimento após crescimento, houve um desvirtuamento também lá na ponta, o verdadeiro pescador vai ficando para trás, vai se tornando invisível, as representações vão sendo enfraquecidas também, entra um bando de novos entrantes, porque como envolve recurso, muita gente acha que isso é uma farra. E vai para dentro. Eu não estou fazendo nadinha, estou desempregado, vou virar presidente de entidade. Eu sou advogado de outros ramos. Mas quem dá dinheiro é o seguro-defesa, vou virar previdencialista. Então tem tido esses inchaços assim na política pública e agora um monte de gente que está chegando está pegando terra arrasada. Porque o governo federal acabou. Acabou. Durante as investigações, Ricardo, algumas entidades foram identificadas como que deveriam, na verdade, defender os interesses dos pescadores, foram identificadas como componentes, como fazendo parte de um esquema. Tu tem conhecimento disso? Isso é verdade? Ou
é uma narrativa que se tem na imprensa? Rogério, num mundo que nós estamos falando aqui no Maranhão, 426 mil pessoas requereram o seguro-defeso neste ciclo atual. Quase 500.000 de pessoas só aqui no Maranhão. Está batendo 1,2 milhões no Brasil todo. Então, nessa O imensidão, Maranhão representa 30%? 30%. 30%. Nesse vasto mundo de pessoas ali que trabalham, tem todo tipo de gente, como qualquer local, qualquer profissão, qualquer atuação. E o que as operações têm apontado é que existe um recrutamento de pessoas com um determinado perfil, menos de pescador, mas que não tenham vínculo, que não tenham vínculo com a prefeitura, que não tenham qualquer mácula ali no seu CPF. Então, esse recrutamento é trazido para cá, insere-se essas pessoas nos sistemas do Ministério da Pesca, primeiro passo, que é para entregar o RGP, para depois ir pleitear isso lá no Ministério do Trabalho, hoje, antes no INSS, para receber o seguro. Todas as vezes que eu estou dando alguma palestra sobre fiscalização e correção, eu digo para as pessoas, mas é tudo muito frágil. Eu garanto a vocês, hoje, um pescador, real ou fake, se ele não tiver plenamente documentado em sistemas que validem o pagamento do seguro dele, servidor nenhum consegue liberar. O que eu quero dizer com isso? Que não é o fato de você ter acesso a servidor A, B ou C do Ministério do Trabalho ou do INSS que vai garantir que você receba o seguro-defeso. É preciso uma preparação prévia para a inserção de dados falsos em sistemas. Não é que eu esteja passando aqui a mão na cabeça de servidor, não. Mas é porque, para trás, de fato, houve uma montagem, e aí que está a fraude, uma montagem de uma pessoa que não é pescador a se tornar um pescador nos sistemas. E isso nasce, repito, lá da base inicial, a licença do pescador. Qual a tua sugestão, como especialista e estudioso do assunto, como tu acha que a gente poderia evoluir nisso para que se tornasse uma questão mais justa e quem realmente precisa recebesse e quem não precisa, os fraudadores, pudessem ser identificados? Rogério, vou contar aqui uma historinha para você. Eu me tornei desde cedo um apaixonado por essa política pública. Mas também, mais de 6 anos que eu fui chefe dessa política pública, no início da minha gestão, eu também tomei decisões à distância, lá do meu gabinete na Superintendência do Trabalho. E quando você está de frente do plano normal, política pública, regras, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o que você tem que fazer? Você toma a decisão calçada na lei. Mas quando eu comecei e decidi sair do gabinete para conhecer a realidade na ponta, você percebe que nem sempre uma decisão tomada no ar-condicionado de um gabinete é acertada. Então, para responder a tua pergunta, o que deveria fazer? Deveria a Administração Pública Federal montar um código de parcerias com o resto da administração pública, estadual, municipal, com as entidades e todo mundo tentar entender qual é a realidade do pescador para que se faça justiça e levar quem é de direito. E isso eu estou falando um procedimento muito simples. Atendimento humano, sim. Que você precisa ver, você precisa ter ali. Mas não via entrevista que o cara não sabe o que responder. Quer fazer alguma coisa para validar se aquele pescador responsabiliza a entidade que inseriu ele na política pública. É corresponsável. Sabe que no passado o que existia? E hoje eu não sei por que não fazem isso. Era uma declaração de validação do exercício da atividade pesqueira. 3 pessoas assinavam, tinham 3 CPFs ali envolvidos. Era você que autodeclarava ser pescador e tu precisava de mais 2 testemunhas. Quem que vai botar o seu CPF num cara que não é pescador? Eu sei, Rogério disse agora que é pescador, eu vou validar junto com ele porque ele é meu irmão. Antigamente tinha, Ricardo? Tinha isso, era validado, era uma declaração de validação de exercício de atividade pesqueira.
E eu vejo assim, tem gente que diz assim, Rogério, tu é um louco de estar te metendo com isso. Que diacho tu vai fazer campanha com isso? Eu vou dizer para você porque que eu faço campanha com isso. Eu vivi experiências como um determinado dia eu tirava uma manhã para atender o pescador. E eu tinha uma secretária, Dona Paizinha, Dona Maria da Paz Furtado. Uma secretária já idosa, Dona Paizinha. E era por volta bem mais de meio-dia. E eu sou tão apaixonado pelo que eu faço que eu almoçava na minha mesa. Dona Paizinha, os últimos 2 atendimentos, 2 pescadores, um casal, marido e mulher, sentaram bem aqui na ponta. Eu peguei a documentação deles, joguei no sistema, deu RGP cancelado. A carteirinha dele que eu falei, estava cancelado. RGP, Ministério da Pesca. Eu, Ministério do Trabalho, nada a ver comigo. Peguei e devolvi o documento deles. Não é aqui, é do Ministério da Pesca. Parecia que eu tinha dado a pior notícia da vida daquele casal. Um olhou por outro, eles ficaram brancos. Eu digo, não tenho o que fazer, né? Aqui não, lá no CEAP. Eles levantaram, o marido olhou para mim e disse assim, é longe daqui? Eu disse, cara, nós estamos na Coab, a CEAP é no centro, dá uns 15 a 20 quilômetros, é longe pra cacete. Eles... E saíram. Eu, na neura ali de trabalho, eu não percebi nada. Mas Dona Paizinha, que estava ali na frente, ela disse desse jeito assim para mim, cruzou o braço assim, disse assim, menino, me chamar de menino, tu viu isso? Eu digo, e senhora? Não entendi. E ela saiu para talhar o casal de pescador lá na saída. Deu uns 5 minutos, Dona Paizinha volta se acabando de chorar. Eu até brinquei com ela, me lembro bem disso, quando ela entrou e disse assim, lhe bateram? Aí ela, não. E ela foi pegando ela e disse, Ricardo, eles estão indo a pé. E eu tô chorando porque eu perguntei o que eles iam almoçar, eles disse assim, nem sonho que a gente não tem dinheiro da passagem, imagina do almoço. Porque eles tinham vindo de Santa Rita só com dinheiro de ir e 20 e batido na porta errada. Esse pescador, ninguém tá vendo para ele. Esse pescador é o que está sendo penalizado. Esse pescador não sabe o que é isso. Esse pescador não sabe responder uma entrevista. Esse pescador não sabe a quem recorrer. É o meu porquê. Entendeu? E assim, para finalizar, como que resolve? Resolve conhecendo essa realidade, chamando todos os tipos de parceiro, empoderando as entidades, criando um plano de ação realmente, fiscalizando, sim, mas também sabendo que se eu estou proibido de pescar dezembro, janeiro, fevereiro e março, pague o seguro do cara dezembro, janeiro, fevereiro e março. Não adianta criar tanta polêmica se o cara não pesca, porque está proibido, não come, porque não tem dinheiro, e ainda assim é forçado ali a estar pressionado e pode ser até que não receba nunca. Bom? Ricardo, essas entidades que antes faziam parte, elas em algum momento, elas foram, elas tinham participação, eu diria, elas eram corresponsáveis por essa emissão, por essas declarações, para que os pescadores tirassem a carteira. O que eu falo de sindicato, de cooperativas e tudo. Num passado longínquo, nós estamos falando aí até 2003, esse documento que eu falei para ti, que essa declaração de exercício de atividade pesqueira, ela poderia ser assinada por 2 testemunhas, 2 pescadores, validando aquele terceiro pescador, mas até 2003 existia só colônia. Existia um documento que fazia o mesmo efeito, garantia que aquele pescador era pescador e era assinado pelo presidente, chamava de atestado de colônia. Só que isso foi questionado no Supremo, a constitucionalidade disso e foi declarado inconstitucional, porque estava forçando as pessoas a estarem colonizadas. E a liberdade de associação não permitia. Só que, ao tempo que o governo federal, a Justiça Federal, resolveu um problema de inconstitucionalidade, não foi pensado as consequências e como que aquilo deveria ser modulado. Resultado, na hora que acabaram com o atestado de colônia, surgiram os sindicatos. Das dissidências dentro dos sindicatos, surgiram as associações. Das dissidências e brigas dentro das associações, surgiram as cooperativas e assim sucessivamente. Então, hoje tem cidade que tem 40 entidades. São 40 portas de entrada para a política pública. E todos eles podem... Todos eles podem recrutar, podem inserir pescador, pode fazer tudo. Hoje, eles não têm a responsabilidade, mas eles são propagadores disso.
Como eles não são responsabilizados, é fácil você trazer qualquer um. O que está faltando é essa responsabilização e essa parceria com as entidades que o governo federal optou por não ter agora. Pô, tu sabes o motivo do governo ter tomado essa decisão? Cara, vetaram, nós estamos falando coisa agora de março, abril deste ano, recentíssimo, recentíssimo. E eu não recordo aqui o motivo do veto, mas eu acredito que tenha sido algo do tipo vinculado também à liberdade associativa, de deixar fluir, se eu não estiver enganado. Mas assim, uma coisa é você ter a oportunidade de ter uma entidade te representando e a liberdade de tu estar ou não nela. A outra é você não ter uma opção de alguém para ser um parceiro da administração pública lá na ponta e deixar livre. E quando deixar livre, tudo pode. Ricardo, tu chegando à Assembleia, que postura tu tomaria para defender o pescador de verdade, o que precisa do seguro-defesa, o que precisa ser protegido, vamos dizer assim? A primeira coisa, eu defendo veementemente a retomada da atuação do Cine. O Cine é um braço do Ministério do Trabalho, através da Secretaria Estadual do Trabalho. Era quem dividia a carga de responsabilidade do atendimento do pescador junto com o Ministério do Trabalho. Então, em vez da gente estar trazendo ali a Fundacentro, através de bolsistas que não tem tanta vinculação para fazer uma entrevista, retoma e pondera o Cine, talvez até com a parceria com o Shopping do Cidadão, e você prepara melhor essas janelas de atendimento, onde você recebe o pescador e você consegue ali direcionar o pescador. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma consciência, uma defesa, e aí é defesa junto à Brasília, de que não faz sentido você ter uma política pública de substituição de renda que tem data certa para aquele pescador receber, e você tem tanta polêmica que passa 6, 7, 8 meses e o pescador teve o defeso, teve a proibição, mas não recebeu o seguro. Aí vai receber quase lá no final do ano, emendado com outro. O que, é que ele fez naqueles 4, 5 meses de seguro-defeso? Ou ele pescou, quebrou o defeso, quebrou a piracema, ou ele passou fome, não tem a renda dele, tecnicamente, é o seguro-defeso, ou ele tem outra fonte de renda e aí é o falso pescador. Então é só coisa bizarra. Outra coisa que eu vou defender veementemente é uma cobertura do governo do estado em relação ao pescador naquilo que eu estou falando, que é a parceria. Fazer realmente fiscalização, mas também dar a mão. Cadê a produção? 420 mil pessoas tecnicamente estão produzindo, estão pescando. Cadê a produção de pescado do estado do Maranhão? Por que a gente não reverbera, não pega aquilo tudo e traz para dentro e o próprio estado comprar a produção desses pescadores através de uma cadeia de relacionamentos? Tudo tem muita coisa, basta força de vontade, inteligência e vontade de fazer que vai para frente. Cara, a gente tem uma Secretaria da Pesca. Qual o grau de atuação dela hoje no Maranhão? Não seria ela, talvez, a responsável, o caminho ideal para que pudesse fazer isso? Inclusive, eu achei interessante essa questão do Shopping do Cidadão. Hoje a gente tem muitos municípios. O Shopping do Cidadão, acho que talvez fosse o caminho mais fácil até para o verdadeiro pescador e buscar o benefício, que seria o cara a cara, seria pessoal, tiraria um pouquinho da parte da tecnologia, e para uma pessoa mais simples, com menos instrução, ela tem muita dificuldade. Eu vejo minha mãe, ela é formada, mas ela tem 80 anos, então ela já tem dificuldade com tecnologia. Uhum. Né? Qual a atuação daqui da Secretaria da Pesca atualmente? A Secretaria da Pesca ela tem uma vinculação a um grupo político que já está há algum tempo na pesca. Esse grupo tem alguns momentos difíceis que está passando, alguma vinculação ali com a fraude dos aposentados, a questão da CPMI, do INSS. Eu não conheço nenhum tipo de atuação de fato da Secretaria Estadual que tenha reverberado em soluções práticas, talvez ali entrega de motor de rabeto ou alguma coisa, mas essa questão de pautar com o governador
para soluções concretas e macro, eu desconheço. Eu tenho certeza que o governador teria todo o interesse desde que apresentado para ele fundamentadamente, e é por isso o meu porquê. Eu sou um técnico, mas eu sou um técnico que tem plena consciência que as minhas ideias, as minhas soluções, elas precisam de um lastro político, de um respaldo político. Por isso é que eu estou me lançando um candidato. Porque eu sei que eu quero fazer o melhor para esse setor, tenho condição de fazer, conheço os dois lados, a ponta do cidadão e do pescador e a ponta da administração pública o suficiente para linkar os dois pontos. E é isso daí, tendo o apoio dos pescadores e aí dos amigos, parentes, a gente logrando êxito, eu tenho certeza que vou fazer um excelente mandato. Eu espero que você, chegando à Assembleia, tome essa posição, porque aqui não é a minha opinião. Eu vejo a Secretaria da Pesca, primeiro vejo vinculado, não estou pré-julgando ninguém, mas é fato que quem comanda a Secretaria da Pesca, salvo engano, só se mudou, são pessoas que hoje sofrem acusações sobre desvio do INSS. Eu acho que não era nem prudente que essas pessoas estivessem à frente dessa pasta. Eu, sinceramente, apesar de não ser uma área que eu conheça, eu não vejo nenhuma política implementada pela Secretaria da Pesca. Nessa conversa aqui, assim, uma das coisas que eu achei bem interessante foi isso, de facilitar. E eu acho que facilitar para a pessoa mais simples ainda é o, o pessoal. O olho no olho. É o olho no olho. É esse casal que veio lá do interior, só com dinheiro, para te procurar, chegou no lugar, no órgão errado e teve que ir andando. Se essa pessoa lá no município tem alguma entidade que possa fazer isso, ele procuraria ali. E eu acho que, por exemplo, a Secretaria da Pesca poderia facilitar isso, né, com um programa que pudesse fazer isso, e sugerir uma parceria com o governo federal. Né? Então, eu conversando aqui contigo e entendendo um pouquinho mais do funcionamento, eu acho que essa questão seria interessante do Shopping do Cidadão, do governo participar e fazer esse link. E também que essas associações, essas entidades tenham responsabilidade nessa emissão de certificados, de tudo. Porque hoje, o que a gente vê de verdade, e aí mesmo eu não tendo conhecimento nesse segmento, você vê que isso é o que todo mundo comenta. Que o verdadeiro pescador está sendo prejudicado. E os espertalhões, os fraudadores continuam. E os fraudadores têm a parte da tecnologia, da expertise de saber como fazer a colocação e montar a fraude. E o pescador mesmo, humilde, lá da ponta, não consegue. Não consegue. Então, o que eu diga. visualizo, Rogério? Perdão. Eu visualizo o processo de aumento da complexidade com o objetivo de combater a fraude deixou muita gente na estação e o trem partiu. As pessoas, eu chutaria aqui, 80% dos operadores, quer sejam advogados, presidentes de entidades ou os próprios pescadores, não tem mais condições de acompanhar todo esse processo de mudanças. Todo dia tem uma portaria nova, tem uma regra nova. O Ministério do Trabalho tem procedimentos que estão cada vez mais rígidos de batimento, é suspensão por auditoria, é suspensão por evento, é notificação de DAI, é notificação de vínculo, é notificação de REAP, é notificação de RGP, são RGPs suspensos. O cara não sabe mais, eles estão sufocando os operadores de tantas mudanças. Então, o que é que a gente visualiza para um mundo melhor? Um reset. O que está acontecendo, na verdade, é um recomeço da política pública. E quem sair do outro lado vai ter que sair consciente, aprendendo esses novos fluxos, tendo uma referência e realmente separando o joio do trigo. Minha visão empodera, fortalece as entidades, mas também cobre e responsabiliza, deixa passar uma parte desse fluxo através dessas entidades que são legítimas, que têm que fazer acordo de cooperação técnica. O que não for pelas entidades abre margem para o presencial, para o cara a cara,
para não dizer que está vinculado, obrigado a fazer todas as entidades. Acaba com esse negócio de entrevista, porque a entrevista está cobrando o que o pescador real jamais saberá, que é letra de lei. Então, acabar com isso, mas leva alguém para estar conhecendo a realidade do cara na ponta. E, assim, oportunidades de fazer o correto tem. O problema é que, de longe, de Brasília, é muito fácil. É muito fácil dar uma canetada e dizer que é assim. Agora, quando você vem para a ponta, aí não encaixa. E muita gente está sendo penalizada de forma injusta. Eu conversei esses dias agora, Ricardo, com um deputado que é até do nosso partido, na nossa federação, né? Eu sou Solidariedade. E a gente falando, e ele me falou exatamente sobre isso, o Márcio Ronaiser. Sim. Exatamente que ele participa de comissões lá que tratam disso e reforçando esse teu entendimento. E essa forma como foi feita acaba prejudicando o verdadeiro pescador e favorecendo os fraudadores que têm essa estrutura melhor de escritórios, de associações e tal, que tem a expertise de fraudar a documentação e inserir. Sim. E alguns pescadores acabam sendo vítimas também desses escritórios de associações. Eles não sabem mexer, então entregam a senha Gov, e essas pessoas movimentam tudo isso, e a gente sabe que, obviamente, a pessoa não vai fazer de graça. Uma parte do recurso, no mínimo, vai ficar com eles. Uhum. E, cara, e como é que tu tá olhando agora, já falando muito de pesca, e a política aí, como é que tu tá observando essa eleição? Tá com quem tu apoia para o governo? E para deputado federal, tu tem alguma parceria com algum específico? Virou eu acho que um senso comum que nunca houve uma eleição igual a essa. A eleição totalmente atípica, todo dia é tiro, porrada e bomba, a gente amanhece de um jeito, anoitece de outro, já amanhece no dia seguinte de um outro cenário, totalmente incerto em vários viés, mas a gente é militante do PRD, sou chefe de gabinete do deputado Iglesias, afastado, obviamente, para poder concorrer, então eu cumpro determinadas funções como bom ex-militar, e eu sou da linha de frente, eu sou da tropa do Orleans Brandão e a gente torce para a vitória do Orleans, mas mesmo sabendo todas essas dificuldades, todos esses cenários, a questão que é extrapolítica e todos o cenário aí que o meu chefe bate muito aí, é o que tem coragem aí de enfrentar, mas que gente como nós, eu prefiro nem tocar ali no nome ali, que nós somos pequenos demais para falar desse homem. Então, essas indefinições, essas incertezas, acabam realmente nos deixando ali do vai, não vai, dá, não dá, mas se depender do nosso trabalho, da nossa dedicação, Orleans Brandão, governador do Maranhão. Ricardo. Até rimou, né? Rimou. Ricardo, a gente estava conversando, tem uma outra coisa atípica nessa eleição. Eu comento, assim, eu já nasci na política, né? Sempre acompanhei. E antigamente, o cargo mais tranquilo para te disputar era senador. Por quê? Formava-se a chapa, quando o governador que puxava a eleição, ele fechava com o prefeito, por exemplo, ele fechava o combo. Era o governador e os 2 senadores. Agora a gente olha, por exemplo, a chapa do Orleans, que eu desconheço se na história teve alguma coisa semelhante, a não ser na época que existia me escapou aqui. Eu lembro que o último foi, acho, 94. Não sei se era voto vinculado. Tinha uma questão de senadores que tu tinha 3 nomes. Mas, de um tempo para cá, a primeira vez que eu vejo uma chapa do governo ter 3 senadores. E também, mais atípico ainda, são as combinações. A gente vai em determinados municípios, o prefeito vota em Orleans, aí ele vota em Elisiane, que é da chapa de Felipe, e vota em Fufuca, que é da chapa de Braz. E isso aí, assim, virou uma salada. Tu já tens alguma definição de Senado? Tu tem um apoio já determinado para algum nome? Eu tenho apoio bem definido e claro do federal, deputado
Doutor Iglesias, 2501, Estadual Ricardo, 25046. O Senado, nessa dificuldade que tu estás definindo, tá bem apresentando, realmente é uma situação que a gente fica totalmente perdido nessas várias combinações. Eu não tenho definição ainda nenhum dos dois votos. O segmento da pesca. Tecnicamente, tem uma simpatia pela senadora Elisiane Gama, porque a irmã dela foi superintendente da pesca, a Elisvane Gama, mas acabou declinando, acabou desistindo da candidatura, e a gente não sabe como é que a pesca, de fato, vai se portar em relação à senadora. Mas, Sim. fora isso, é o mais próximo que a gente teria, e todos os demais, não, a gente não tem um posicionamento definido. Ricardo, na eleição passada teve uma polarização muito forte, né? Esquerda e direita, Bolsonaro, Lula, e acabou gerando assim um fenômeno que queimou minha língua, que foi o Laésio. Eu sinceramente nunca imaginei que o Laésio pudesse chegar onde ele chegou, ser o segundo colocado, aqui em São Luís ganhar do Everton, que era um político já que sempre militou aqui em São Luís, tinha um PDT que era muito forte, e o Everton acabou ficando em terceiro na disputa. Tu achas que essa eleição, tu imagina que vai ter o mesmo grau de polarização, ou tu acha que vai ser menos e isso vai interferir menos na campanha? A minha opinião é que vai interferir menos, não tem essa polarização, ao meu ver. Como uma pessoa eu acho que próprio do ser ex-militar, a gente tem uma tendência ali, próximo ali, convive com o meu chefe, doutor Iglesias, a gente tem uma tendência de um viés de direita, isso é inegável e Sim. indiscutível. Mas a gente lamenta a condução a nível nacional da direita. Eu acho que a insistência no nome do Flávio Bolsonaro acaba desestabilizando a briga com a Michelle, é uma opinião que eu acho que aquilo dali desequilibrou bastante. Chegou-se a ter um momento em que a direita tinha uma predileção, os dados mostravam, a bolsa estava dando picos, mas aí eu acho, em quem sou eu para fazer um julgamento, uma análise dessa política, mas o sentimento que eu tenho como um apaixonado pelo meu país, eu quero o bem do meu país, acho que a direita está se perdendo com a possibilidade de se reencontrar todo mundo no decorrer da caminhada. Mas já acho que essa polarização, que um dia já foi bem acentuada, ela não afeta mais tanto aqui. A pesca, por exemplo, se a gente disser assim, mas quem fez isso tudo com o pescador? Quem que está com essa alça de mira acabando com tudo isso daqui que eu falei na entrevista de procedimentos que estão asfixiando a pesca? O governo Lula. Mas se você chegar na ponta e conversar, ainda tem uma predileção pelo governo Lula. Tá? Se dizer assim que as pessoas elas estão bem definidas do que é e do que não é, mas essa polarização, eu vou pensar do direito ou de esquerda, eu não vejo. E de presidente, tu tem um candidato já, cara? Eu também estou esperando que a direita consiga se desenrolar nesse emaranhado de vontades individuais e consigam ver pelo coletivo. Acho que precisa chegar para fazer frente, porque senão aí não vai ser dessa vez, minha opinião. E pela tua conversa, acho que tu queria ter votado no Tarcísio. Cabra é bom. Faz uma boa análise, é exatamente isso. É porque eu acho que o Tarcísio, se fosse ele o nome, até partidos, por exemplo, de centro, que hoje abdicaram de apoiar o Flávio, né? União Progressista, republicanos, todo mundo preferiu ficar neutro do que embarcar nessa candidatura. Eu acho que se fosse o Tarcísio, ele unificaria a direita, né? Ele tem um perfil mais técnico, menos radical. Eu acho que. Até porque, no fundo, aí é uma visão minha, os dois, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se alimentam, retroalimentam dessa polarização. O Lula, da vez passada, talvez se ele apoiasse o Ciro, tivesse ganho. Mas eles preferiram colocar um nome do PT. Uhum. E agora, mesmo com o do Bolsonaro, poderia ter optado pelo Tarcísio? Poderia. Mas ele preferiu manter o legado do bolsonarismo, Sim. que é forte, até porque o Flávio, queira ou não,
Eu É tenho o 01, né? hã? É o 01, É, né? eu tenho minha opinião não, sobre, mas é inegável a força dele. Que Uhum. queira ou não, a gente, com tudo, com toda essa. Se bem que tem confusão para todo lado, né? É, Tem narrativas negativas para ambos os lados. Mas o certo é que ele está polarizado praticamente no empate técnico com o Lula. Então não pode dizer que ele não é competitivo. É competitivo. Mas, Ricardo, eu queria, assim, se teve alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e eu não fiz, que você possa fazer agora. Eu estou limitando aqui agora, Ricardo, porque a gente está com, nosso programa está passando também na Band agora, o nossa. podcast. Então, aí eu fico fazendo no tempo que seja, que caiba, né? Que é de 1 hora. Sim, sim, sim. E aí eu queria saber se tu querias, alguma pergunta que eu não fiz, tu queria ter respondido. Fazer tuas considerações finais também. Acredito que eu peço aos ouvintes, às pessoas que têm essa definição tão negativa do seguro-defeso, que tente ver o outro lado, tente verificar que por trás dessa política pública tem pessoas que podem estar passando fome, que estão doentes, que estão com seus problemas graves. A gente sabe aqui, ninguém está questionando o combate à fraude de forma alguma. Tem muita gente que recebe a política pública e não deveria, mas é preciso um reset de fato que leve a política pública a quem é devido. E não é simplesmente criminalizando que a gente vai fazer justiça. A justiça dessa política pública, ela vem de várias mãos, de boa vontade e de pessoas que conheçam a ponta. Então eu decidi ser candidato com esse propósito, dizendo agora ali fora para um colega, disse, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e o meu porquê é esse verdadeiro pescador que está sangrando, que está calado, e eu já vivi situações com a pesca, por que a pesca? Por que a pesca? Eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou especialista em gestão pública, eu sou analista do governo federal, cedido agora não mais por conta da candidatura, mas cedido para a Assembleia Legislativa, tem experiência no Legislativo Estadual, experiência no Legislativo Federal, poderia estar trabalhando com vários outros vetores. Mas por que a pesca? A pesca me tornou um ser humano melhor. Eu já vivi situações na pesca, Rogério, que elas são assim, para virar novela. Eu tive uma situação, eu vou resumir aqui um fato, na cidade de Fique à Coelho, vontade. na cidade de Coelho Neto. O meu superintendente na época, colega teu, Julião Amin. Julião Amin foi meu superintendente, fui chefe de gabinete dele quando ele foi federal. Então, Julião Amin, aí nós estávamos fazendo uma viagem oficial com direção a Coelho Neto, e eu como chefe, o carro oficial, a reunião em Coelho Neto era para trabalhador rural. Fui com o Julião e eu chamei um colega de área, viagem oficial, Gladstone. Gladstone, tu vai ficar em Chapadinha, onde a gente tem uma agência, atendendo os pescadores e os presidentes da pesca ali da região. E eu vou com o Julião para Coelho Neto. Chegamos cedo em Coelho Neto e eu fui visitar a colônia de pescadores. Sempre fui um apaixonado. A reunião era com o trabalhador rural. Quando eu chego lá, tem 23 pescadores lá, me esperando. Eu disse, Joaquim, o presidente, Joaquim, é só para te levar os documentos lá para Gladys, lá em Chapadinha. Mas como os pescadores já estão aqui, eu vou atender. 23. Ele me arrumou uma sala, uma mesa, eu comecei. 1, 2, 3, cada um que eu atendia, eu marcava, porque eu sei que 23 vira 60 rapidinho. O cara tá ali. E eu tava com um notebook do Ministério do Trabalho. Naquela época, estamos falando de 2013. Naquela época, só acessava o sistema do Ministério do Trabalho as máquinas do Ministério do Trabalho. Não era nem pra eu estar com a máquina. Tô te dando fatos, assim. Não era pra eu estar Sim. lá e não era pra eu estar com a máquina. Entrou a 24ª. Eu disse, ó, quase 1 hora, a senhora não estava na hora que eu cheguei, eu vou pedir para a senhora entregar a documentação pro Joaquim e ele leva depois lá pra gente. Aí o Joaquim entrou logo lá, pediu para ela sair. Ô, doutor Ricardo, pelo amor de Deus, atenda essa senhora. Ela tá com 2 anos que não recebe seguro. Eu disse, tu fez recurso? Fiz. O recurso ia nessa época para Brasília. Brasília analisou e disse o quê? Negou. Eu disse, tu quer que eu faça o quê, cara? Só fala com ela. Só fala com ela.
Tá bom, manda ela entrar. Lá abri, peguei a documentação dela. Vínculo de emprego em São Paulo. RAIS, CAGED, CNIS, todos os sistemas diziam claramente a mulher tinha trabalhado em São Paulo, tinha data de entrada, salário, GFIP, tudo, cara. Aí eu olhei pra mulher e disse assim, a senhora trabalhou em São Paulo? Ela disse, eu nunca saí de Coelho Neto. Eu digo, agora lascou. Meu Deus do céu, e eu com fome, aquela coisa toda. Eu por meio desses documentos. Aí eu fui fazer um negócio, Rogério, eles chamam de batimento. Documento, sistema, documento, sistema, documento, sistema, documento, sistema. Um erro. No meio do PIS da mulher, que é uma numeração, Programa de Integração Social, uma numeração que tinha a ver com os vínculos de trabalho. No meio do PIS dela tinham 2 algarismos invertidos. Era 95 e tinha 59, por exemplo. Eu, chefe da seção, de 2 seres humanos do Maranhão com acesso a sistema para fazer uma coisa chamada acerto completo, corrigir aquilo. E eu, liberou 8 salários para a mulher. Eram 2 anos, 4 cada, 8 salários mínimos para essa mulher. Essa mulher começou a chorar descontroladamente, olha. E eu comecei a me arrumar e tal. Aí ela foi pegando ela e disse assim, "Você sabe por que eu tô aqui? Eu vinha passando na porta da colônia, eu vi a movimentação, disseram que o chefe do seguro estava aqui, e eu estava vindo da farmácia, que o dono da farmácia tinha acabado de negar para mim vender fiado, porque minha conta lá já está muito grande, um remédio controlado para 2 tumores que eu tenho no cérebro. E eu não sabia mais o que fazer. Quando essa mulher me disse isso, foi a mesma coisa de me dar uma porrada aqui na nuca, que eu estremeci todinho, que eu sentei. E naquele dia, morreu um servidor extremamente técnico e nasceu um cara humanizado, um técnico humanizado, onde eu consegui perceber assim, eu digo, bicho, eu vou fazer justiça social, justiça técnica, justiça moral, para estar apertando e cometendo equívocos como hoje o governo federal está cometendo com vários, como o governo estava cometendo com aquela mulher. Aquela mulher inocente, foi um erro de sistema. Era inocente, mas precisava de um ser humano ter tempo para pegar aquilo e fazer um procedimento. Já tinha passado até por Brasília. E a mulher com 2 tumores no cérebro. Então é por esse porquê que eu tô. Não importa a crítica, não importa. Eu preciso de você, presidente de entidade, pescador artesanal. Vem me ajudar nessa caminhada, Ricardo Gonçalves 25046. Nós vamos vencer e eu vou mostrar para vocês o que é ter uma representação técnica de verdade pelo pescador artesanal. Ricardo, muito obrigado. E obrigado por essa história, que até me emocionou. Boa, pesado, cara. Pessoal, encerrando aqui mais um podcast Café Quente. E contamos com sua audiência e continue nos acompanhando e interagindo conosco.